Quanto menos você conhece a verdade, mais distante da liberdade você estará. A liberdade quer dizer algo que é normal para nós. Sei que essa parte ainda pode ser meio confuso, mas tudo aquilo que é normal para nós é como se fosse a nossa liberdade. É onde você pode viver as coisas normalmente, mas muitos de nós não percebem sobre isso, porque é algo que é tão sutil que nós não fazemos essa ideia, porque nós simplesmente temos conceitos simples, básicos sobre as coisas e que a gente simplesmente não vai a fundo, porque a gente não vê tanta essa necessidade ou a gente não viu essa possibilidade de nós compreendermos as coisas neste sentido, nesta profundeza. Tudo que você faz, ele está dentro de uma zona. Zona esta que é a liberdade. E dentro desta liberdade, é como se fosse que você faz as coisas normalmente. Você vive a sua vida normalmente. E tudo que você faz ali, você não considera aquilo como se fossem coisas mágicas. Por quê? Porque você vê que são coisas normais. Percebe? Então, quando você vê que as coisas são tão normais, neste momento, você não consegue perceber as outras coisas. Essas outras coisas, por você ver a sua vida como se fosse algo normal, tudo que você faz como se fossem coisas normais, porque essa é a sua zona de liberdade, neste momento você cria uma divisão. Qual divisão? Esta divisão é uma divisão que é sustentada por uma ilusão. E este é um tema que muitas pessoas ali, eles relutam em poder compreender. E eles sempre dizem para poder trazer mais sobre este tema de uma forma mais esclarecida ou uma continuação para que você venha entender o que isso realmente quer dizer. Por exemplo, nós não podemos ter tudo aquilo que a gente quer. Como que a gente lida com isso? Qual que é uma forma mais compreensível de nos entendermos sobre isso? Eu sempre trarei tema relacionado com isso para que isso venha a ser algo compreensível para você ou para as outras pessoas que ainda estarão dentro desta questão. Então, esta ilusão de quando a gente tem o desejo, quando a gente vive dentro de um campo em que este campo é algo normal que nós vivemos, nós não percebemos, por exemplo, há certas coisas que você está a viver, mas que você não vivia antes. E quando você não vivia aquilo antes, você via esta realidade que você vive agora de uma outra forma. É como se fosse que você sentia algo que isso é algo que eu realmente quero viver. Você quer alcançar certas coisas, simplesmente imagine certas coisas que você comprou e isso era algo que você desejava tanto, mas você já conseguiu ter aquilo em sua mão. E qual que é a comparação que você tem de quando você não tinha e quando você já tem? Você já vai perceber que você já tem isso, você já alcançou isso, só que você já não tem aquele desejo de quando era antes. E ao mesmo tempo que você já tem isso em sua mão, você já vê isso como algo normal. Mas antes de você ter isso, você não via isso como algo normal. Percebe? Então é esta divisão, algo que ainda não é normal. Então você vê com uma outra forma, com uma outra visão. E é isso que a gente chama de desejo. É a partir daqui que se nasce o desejo. Tudo aquilo que não é normal para nós, mas que a gente tem uma percepção sobre aquilo, aquilo é o desejo que você tem. E este desejo, ele quer dizer simplesmente algo que não faz parte da sua natureza. Algo que não faz parte de sua natureza, ele está fora da sua zona do conforto.
ele está fora da sua zona de vida, tudo que você vive, tudo que você faz. Então, é como se fosse uma história do como que as coisas são criadas quando a gente tem esta divisão em que algo é normal e outro ainda não é algo que faz parte da nossa vida, a gente vai ter outras percepções. Aqui, para uma pessoa que está aqui olhando para algo que está fora da sua zona de liberdade, da sua vida normal, ele vai encarar essa vida com mais prazer. Você vai ver esta vida como se fosse que isso é algo que você tem o prazer, que você gostaria de ter. Quando você vê isso em seu primeiro contato, você se sente muito mais diferente do que quando você ter aquilo e você continuar tendo aquilo. É como se fosse que aquilo vai perdendo aquela força, vai perdendo aquele sentido que você tinha desde o princípio, quando você teve o desejo. E daí você deve perceber que isso é ilusão. O desejo simplesmente, toda essa questão que quando a gente não tem algo e a gente vai atrás, é simplesmente uma percepção sobre este jogo, esta dualidade. É simplesmente algo que ainda não faz parte da sua normalidade, algo que não faz parte da sua natureza. Então, o que quer dizer que isso é como se fosse que nós temos muito essa percepção que é a partir daqui que a gente cria a mágica. Como assim mágica? Quando algo não faz parte da nossa natureza, a gente enxerga isso aqui fora muito diferente. Você simplesmente imagina quando você não tinha algo que você tem, ou mesmo algo que você ainda não tem, mas você já tem um desejo sobre aquilo. É porque aquilo não faz parte de sua vida, não faz parte da sua normalidade, não faz parte da sua natureza. Só que a forma como você vai enxergar aquilo pode ser muito mais intenso, muito mais prazeroso do que aquele que tem aquilo. Percebe? Porque aquela pessoa já vê aquilo como algo normal, mas para ti é algo que demais, algo que realmente que faz sentido. Então, neste momento, quando existe essa divisão de quando algo que não é normal e algo que a gente vê como algo que a gente pode alcançar, nós temos uma percepção sobre nós manifestamos a vida. Se você é um co-criador, você co-cria as coisas. Só que a forma como nós temos uma percepção sobre a espiritualidade, sobre a lei de atração, sobre toda essa forma, nós criamos a mágica. Eu quero dizer isso no sentido de que nós achamos que isso é algo que está fora do natural. E assim a gente chama isso como se fosse algo sobrenatural, percebe? Então, quando a gente cria isso como algo que não está em uma natureza, como se fosse algo que acontece naturalmente, mas que isso acontece como se fosse algo sobrenatural, então em nossa natureza a gente chama como se fosse algo natural. Mas quando a gente vê algo que não obedece às leis físicas, a gente chama como se fosse sobrenatural, percebe? Mas existe um nível em que a gente evolui que a gente já não enxerga esta divisão. A gente vai perceber que aquilo que a gente vê como algo sobrenatural, na verdade, ele não é. Tudo é natural. É simplesmente uma percepção de que nós não nos integramos com a divindade, com o estado real daquilo que a gente é, que a gente cria esta divisão. Então, quando a gente vai evoluir, a gente percebe as coisas, percebendo que, na verdade, não existia esta divisão de que tudo é natural, a percepção ele muda. Então, tudo que você vai ver, tudo que você vai desejar, você não vai querer que aquilo aconteça de uma forma mágica, como se fosse isso aconteceu do nada. Percebe? Então, muitos eles criam esta mágica, esta percepção de mágica, porque querem que as coisas aconteçam do nada, como se fosse que isso é algo que eu tenho o poder de co-criar, de atrair as coisas. Então isso deve acontecer não fisicamente, mas sobrenaturalmente, algo além. Se isso acontece como se fosse algo que acontece do nada, mas isto na verdade não é
desse jeito. Isso na verdade é natural, é só nós que não evoluímos naquela percepção que nós não percebemos sobre isso. Então, o que acontece? Quando as pessoas têm esta percepção do desejo, você quer algo que não faz parte da sua natureza, as pessoas criam a máscara e eles querem atrair. E para outra forma, é como se fosse que nós queremos algo e o que a gente quer, às vezes eles, ao invés de a gente ter aquilo, a gente está piorando a situação, como se fosse que isso está indo contra nós. Porque quanto mais a gente está desejando, menos a gente tem aquilo. Então, vai haver aquela divisão, aquela repulsão, aquele oposto. Por quê? Porque a nossa percepção ele ainda está dividida. Porque a nossa forma de entender as coisas ainda está dividida. Ainda existe a natureza, existe o sobrenatural. E assim, quando a gente quer manifestar, a gente está esperando com que as coisas aconteçam. Mas você está esperando, você está a esperar porque você tem uma percepção de que as coisas vão acontecer, como se fosse que isso não é algo natural, mas como se isso estivesse a se organizar em um lugar em que de algum momento isso vai acontecer em sua realidade. Sabe? Então essa é uma divisão, é esta divisão que faz com que a gente às vezes venha trocar as coisas. Então tudo aquilo que você vai desejar, ele vai ser inverso. Todo o seu desejo, o desejo que você tem, ele vai ser algo que vai criar a sua realidade de uma forma oposta, porque a nossa percepção está dividida. A nossa forma de levarmos as coisas está muito dividida. É como se fosse que, o que quer dizer nós não levarmos uma percepção dividida? Quer dizer que quando a gente quer algo, a gente não deve esperar, como se fosse que o que a gente está manifestando é algo que ainda está abstrato, como se isso viesse do nada. Como se fosse que isso é algo que a gente espera com que as coisas externamente venham se manifestar. Então, esta percepção, esta forma de nós levarmos isso, nesta consciência, nessa forma de entendermos, de nós acharmos de que quando a gente deseja algo e a gente deve esperar com que as coisas aconteçam como se fosse de uma forma sobrenatural, ao invés de nós vermos que é exatamente algo que a gente já tem, não algo que vai vir de algum lugar, mas sim algo que a gente já tem fisicamente, percebe? Então a gente não vai esperar com que isso venha de um outro lugar, a gente não vai esperar com que isso venha de um outro lugar, no sentido como se aquilo fosse algo muito diferente daquilo que a gente já vive. Então você não vai manifestar algo que está fora, não vai manifestar algo que você tem esta percepção de que isso vai vir de um outro lugar, mas de que você é a própria fonte que está criando as coisas. Então você já não vai aguardar com que isso venha de algum outro lugar, mas sim o que você deseja é exatamente o que você já tem diante dos seus olhos, o que você já tem fisicamente, não algo que é espiritual, e sim algo que é físico. Por quê? Porque tudo é único, tudo é unido. Não existe exatamente esta separação. Então, a partir daqui, a gente chega em uma percepção de nos manifestarmos a realidade, como se fosse que todo o desejo que nós temos, na verdade, é simplesmente uma falta de identificação. Sabe? É algo que você não se identificou, porque você ainda percebe isso como se fosse algo que está fora da sua zona do normal, que está fora da sua liberdade, que ainda não faz parte da sua natureza. Percebe? Então, qual é a forma de nós manifestarmos de que nós temos um desejo, nós manifestarmos, não algo que vai acontecer de uma forma contrária, e nós entendermos que o desejo é o símbolo de algo que não faz parte da nossa natureza, que não faz parte aquilo que é normal para nós. Então, o desejo, ele significa uma outra coisa. Para que isso venha a estar aqui, percebe? Para que isso venha a estar aqui,
Isso deve ser algo que, ao invés de a gente ir atrás, a gente deve perceber o valor que isso tem em nossa vida. Como se fosse que você vai atrás de algo que você deseja. Só que muitos não sabem o valor que aquilo tem. E por não saber o valor que aquilo tem, eles tentam ir atrás. Eles se esforçam, eles não veem os resultados. Por quê? Porque aqui é como se fosse um jogo e poucos percebem. Ao invés de você ir atrás da matéria, ao invés de você ir atrás de isso aqui, você deve entender qual que é o valor que ele tem. Se você deve perceber qual que é o seu valor, qual é o seu significado. Quando você não achar o seu significado, então aquilo ainda vai ser algo que não vai fazer parte da sua natureza, porque para nós nos identificarmos com algo é necessário com que a gente venha saber qual é o significado de algo. Por exemplo, os seus hábitos, os hábitos que você tem, ele já tem uma personalidade. Por que você tem o hábito que você tem? Por quê? Porque a sua personalidade equivale aos hábitos que você tem, aquilo que você vive, as coisas que você vai viver, tudo isso, eles estão dentro da sua natureza. Então, o que está aqui, para que ele venha a ser percebido aqui, venha a ser vivido aqui, em vez de a gente ir atrás de algo que está vazio, aqui ele se preenche. Como? Você vai ter que compreender o valor que aquilo tem. Você vai ter que se deparar com o valor que alguma coisa tem. Então, quando as pessoas não entendem sobre isso, criando aquela divisão, quanto mais você tem um desejo, quer dizer que você não está aceitando uma identificação dentro de você. É por isso que tudo que você já tem, você sente o tédio. Este é o sentido. Você sente o tédio de tudo que você já tem, ou as coisas que você tem, você sente o aborrecimento. Por quê? Porque aquilo já faz parte de você. Você já viu que isso é algo tão normal, então você já não precisa ir atrás. Você simplesmente tinha um pensamento de que isso era algo que tão incrível, tão sobrenatural, mas você percebeu que tendo aqui é como se fosse que aquilo na verdade era uma outra coisa. Você se depara com a natureza, não com algo que você cria como uma utopia ou imaginação. Mas para que tudo que está aqui, tudo que está aqui fora, ele é ilusão. Todos os nossos desejos, eles são ilusão. Como assim ilusão? Ilusão quer dizer algo que não está completo, percebe? Por exemplo, os pensamentos que nós temos, eles são ilusão, porque eles não são reais. Você pode pensar qualquer coisa, mas ele não é real. Só que quando você tem um pensamento que você quer manifestar, ele começa da ilusão para terminar na realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem o pensamento aqui. Aqui são os seus pensamentos. E aqui é o físico, é a realidade. Para que isso venha a se manifestar, ele precisa simplesmente se completar. É como se fosse que ele tem aqui dois elementos e precisam de dois elementos para completar. Então, quando você tem os pensamentos, ele é ilusão. Mas quando ele chega aqui, ele se torna verdade. Ele se completa. É como se fosse que tudo foi fragmentado, tudo foi dividido. Mas esta divisão é para que a gente venha perceber que isso é sobre nós sermos todas as coisas. É como se fosse que nós somos o mínimo de todas as coisas. E é por isso que nós afetamos as coisas. Por quê? Porque nós somos o começo. Como se você estivesse dentro disso, mas você não está percebendo que é isso que está acontecendo. Então o desejo é como se fosse um fragmento, algo que é dividido, algo primordial. Então, só que isso é que faz com que ele venha ter a liberdade de escolha. É como se fosse que você tem o poder de escolher as coisas. Por quê? Porque você tem o desejo, você tem a consciência. Tem uma parte de cima, mas que você escolhe quando você quer completá-lo. Essa forma de completar alguma coisa que ainda é ilusão com os nossos desejos e nós nos identificando. Então imagina que, como assim nós identificarmos, como já falava, né? A sua vida, ele já está completo. A sua realidade, ele já está completo. Mas tudo que você deseja, ele é ilusão. Mas isto não quer dizer que ele não pode se tornar real, não. Você que determina se isso se torna real ou isso se mantém lá. Sabe? Então aqui, para que a gente venha se tornar merecedor de alguma coisa, é você se identificando com algo. Imagina o que você se identifica tanto que quanto
quando você se identifica tanto com isso, ou seja, algo que você já vive há anos, como se fosse que isso é algo que você se identifica tanto em sua vida, e que você vive isso como se fosse uma abundância, pode ser em qualquer área da sua vida. É porque você já se identifica com aquilo, mas ao mesmo tempo que você se identifica com aquilo, é porque você vê que aquilo é normal. Não, é do mesmo jeito que acontece. Não, isso, a manifestação não é algo realmente mágico. É algo que a gente vai se identificar. Só que esta identificação é a expressão do valor. Nós vamos dar o valor em algo. Então, quando a gente vai dar o valor em algo, é como se fosse que a gente deixa de ver isso como se fosse algo sobrenatural e isso se torna normal. Sabe? Então a manifestação é sobre as coisas se tornarem normal em sua vida. Só que quando você não dá o valor nas coisas normais que você tem, você não vai poder acessar as outras coisas que você quer. Percebe? Então isso é um tratamento interior da nossa natureza. É sobre você ver o valor que alguma coisa tem, de algo que você deseja, mas você perceber qual que é o valor que ele tem. E este valor que você vê em alguma coisa, você deve ver isso dentro de você, no sentido de que qual que seria o seu normal se você tivesse aquilo? Como é que você vive com aquilo aí? Percebe? Então, quando você não alcança essa identificação dentro de você, você vai continuar desejando alguma coisa. Porque você tem aquela intensidade de desejo, que você tem aquele prazer quando você vê algo que você deseja pela primeira vez. Só que quando você continua naquilo, quando você já tem aquilo, você perde aquela intensidade, aquela mesma visão. Por quê? Porque tudo isso é um jogo. É sobre você dar o valor nas coisas. Você vai ver as coisas normalmente. Você não vai ver algo como mágica. Você não vai esperar com que as coisas aconteçam como se fosse que está vindo de algum lugar. Não. Quando você vê que algo, você não espera com que algo aconteça de algum outro lugar, é porque você não vê mais as coisas de uma forma dividida. É como se fosse que o próprio sobrenatural e aquilo que é natural, como se fossem únicos. Às vezes isso é meio que a gente não pega. Então a partir daqui a gente começa a perceber que como se a gente estivesse dentro da ilusão quando a gente tivesse o desejo, não percebendo que isso é um jogo. Para que isso saia da ilusão, os nossos desejos, ele precisa alcançar a identificação. Algo que você se identifica. Quando você vai se identificar, você vai perceber isso como se fosse algo normal. Como se fosse que você tem o tédio de ter alguma coisa. Por que você tem o tédio de ter algo? Porque você merece. Você merece aquilo que você tem o tédio sobre aquilo. Então, você vai continuar a ter aquilo. Por quê? Porque naquele momento você já não vai querer aquilo. Você já tem o tédio. Então, quando você tem o tédio sobre aquilo, é porque você já não quer tanto aquilo. Como se fosse que você já está pronto para você perder aquilo. Então, quando você tem este sentimento, é como se fosse que o universo ele vai trazer mais daquilo. Então, como seria quando a gente tem um desejo de algo e nós colocamos deste jeito? É você perceber que isso não é algo que vem de algum outro lugar, mas algo que é normal, algo que é própria natureza. Quando você percebe que isso é algo natural, que é algo físico, não algo que vem de uma forma que nós criamos a mágica de que isso acontece do nada, ao nós tirarmos esse pensamento, nós não vamos esperar. Você não vai esperar com que algo aconteça. Automaticamente, é como se fosse que algo sem esforço, você não espera nada, porque você já percebeu que isso é físico. Isso não é algo que vem de um outro lugar, mas isso é algo da sua própria natureza. Algo que já faz parte de você. Então, percebendo sobre tudo isso, de uma forma mais profunda, você percebe sobre todo esse jogo. Então, como é que nós, tendo o desejo, é como se fosse que ele cria as coisas que nós não queremos. Porque exatamente nós invertemos as coisas. Nós, quando não temos esta percepção da natureza,
de que as coisas não acontecem de um outro lugar, do nada, e sim de nós. As pessoas criam esta percepção do desejo. E quando criam a percepção do desejo, indo atrás e não percebendo que não é sobre o desejo, e sim sobre algo que a gente precisa identificar em nós, como se fosse isso, deve ser algo normal em nós. Então essas pessoas vão atrás. E quando eles vão atrás, o universo vai trazer sempre aquilo que ele não quer. Percebe? Ele não quer certas coisas porque ele não aceitou aquilo. Este aceitar é a percepção de que você não integrou com alguma coisa, você não deu valor em alguma coisa. Não há aceitação. Você não dá a percepção em algo que você não dá o valor em alguma coisa. Então, quando você não dá o valor em alguma coisa, isso vai sempre vir diante de você. Então, isso acontece porque nós já estamos unidos com todas as coisas, nós já estamos completos. Só que quando você não aceita certas coisas aqui, que você já é, então ele vai se revelar de um outro lado. Ele vai trazer isso em nossa vida. Sabe? Então tudo isso tem muito a ver com a divisão. Nós criamos muito a divisão sobre as coisas que nós acabamos vivendo, tudo aquilo que nós não queremos, toda essa forma que nós sabemos sobre a vida, sobre o desejo. Isso é uma das formas de você enxergar sobre nós desejarmos, nós merecemos, nós não desejarmos, nós vivemos exatamente aquilo que a gente deseja, sem que haja esta distorção, sem que haja esta divisão, sem que haja esta inversão. Então, essa é a forma de nós podermos seguir. Nós temos uma percepção mais completa sobre todo esse termo. E eu sempre trarei tema igual a esse para que você venha compreender se você ainda tem algumas coisas que você não percebe ou você não entende e é meio confuso ainda. Sempre trarei esse tema e se você quer entender certas coisas que eu falei aqui, você pode voltar no vídeo para que você venha se integrar com esta percepção, porque às vezes isso é tão sutil para nós percebermos que nós ainda precisamos de mais tempo. Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, compartilha com quem você acha que precisa deste vídeo. E se você quer mais vídeos sobre esse tema ou algum outro tema, pode deixar ali no comentário. Eu espero poder encontrar você em próximos vídeos.